Tem muitas delongas, vamos abrir elas e colocar em cima. Primeiro, nós vamos ler versículo 12 até o final. Vocês uma porção maior. Essa é o versículo maior. Essa é a vez. Vocês me ouvem ou não, hein? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler isso 12 até o final. Nós temos que ler os outros, vamos ler os outros, para ver se viram como obrigado. Texto bíblico diz assim: presta atenção, sempre estarei pronto para fazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente conosco e dela vivemos. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, expectar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo, ele. A minha parte, esforçarei diligentemente para fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fórmulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos como testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória e céu ele foi enviado a seguir nós. Este é o meu filho amado, em quem comprado. Ora, esta voz do céu, nós não ouvimos quando estávamos com ele no Santo Monte, no Monte Santo. Tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alma nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada com vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Rendemos ao Senhor a glória ao Cordeiro. Apresentamos ao Senhor a porção viva desta noite. Sabemos da nossa incapacidade, da nossa falta de condição, da nossa ínfima sabedoria. Apresentamos ao Senhor porque precisamos que o Senhor fale no nosso coração. E nos abrirá a Bíblia, sendo esse já um dia. Quando fica todo mundo nos fazendo entender a tua palavra, falando diretamente ao coração de cada um de nós, o meu possível. Nos fazendo, Deus, ser edificados, transformados, comprometidos com a tua palavra. De maneira que nenhuma palavra seja falada em vão, mas toda a palavra seja pelo teu Espírito ministrada ao nosso coração dessa noite. E nós sejamos obviamente impactados. Deus da palavra. O Espírito, a sabedoria tua, o entendimento vem do Senhor. Nós somos Deus. Então, cabe naquilo que Deus nos ensinou. Seja glorificado. Vamos ensinar e glorificar a sua voz. Em nome de Jesus. Como os irmãos sabem, nós estudamos aos domingos a Bíblia livro por livro. Estamos na segunda carta
sendo esse ainda o primeiro capítulo, mas já sendo o terceiro sermão que nós tratamos nessa semana. E hoje nós temos uma porção um pouco maior para tratar, para iniciar. E eu queria que os irmãos, pela graça de Deus, tivessem um pouco de paciência para compreender essa quantidade de versículos um pouco maior do que nós normalmente separamos para fazer a leitura e a explicação aqui. A palavra de Deus permanece e deve ser despertada, pois foi confirmada na experiência e afastada por Deus. Isso é a ênfase, né, que nós queremos falar, são dois. Talvez eu devesse começar essa noite fazendo uma pergunta para todas as pessoas que estão aqui e posteriormente para aquelas que podem ouvir, assistir no meio de mídia a pregação desse trecho. A pergunta é: você está preparado para morrer? Essa é uma pergunta importante. Mas antes de você responder, eu quero tomar emprestada a história que eu vi de um outro pastor. Ele disse o seguinte: que um dia o pastor foi visitar um membro da igreja que estava enfermo. A pessoa estava doente. E aí o pastor foi na casa dessa pessoa que estava doente visitar e perguntou para o membro, para a ovelha: irmão, você está preparado para morrer? E o médico respondeu: eu não estou preparado para morrer. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou em malas prontas para me mudar para a casa do meu pai. Na verdade, a ovelha sabia que estava indo embora. E a resposta dela surpreendeu o pastor. Porque ele disse: ele não estou preparado para morrer, eu vou viver, só que não em outro lugar, na casa do meu pai, já vou com as malas prontas. Até a pergunta feita para você é: você está preparado para morrer? Talvez seja uma pergunta que ninguém gostaria de ouvir. Porque, de uma forma geral, as pessoas não querem morrer. Elas não aceitam morrer. Você vê muitas vezes pessoas muito velhinhas, pessoas que já não têm mais resistência física e que estão até enfermas, e dentro da morte. Se você perguntar se elas querem, se elas concluem para morrer, elas estão orando, não está querendo mais. A morte, de uma forma geral, assusta as pessoas. Tá? E nós estamos diante do texto de um homem que tinha sido avisado por Jesus que ele morrer. Ele diz isso nesse texto. Jesus havia revelado para ele que ele estava próximo de partir. Interessante que Pedro não está aqui, não entrou em depressão. Pedro não entrou aqui em uma situação complicada, de tristeza, porque ia partir. Pelo contrário, você vai ver a medida que nós começamos a falar sobre esses minutos, que Pedro está olhando cada minuto, cada segundo, querendo tornar útil sua vida, até o último suspiro, e torná-la útil não apenas que as pessoas saibam que ele está vivo, mas principalmente que a palavra viva fluar para dizer. É essa a colocação aqui desse texto que estamos estudando hoje. Pedro estava também com suas malas prontas, com suas do Cristo, obviamente no lar eterno. E ele estava ciente disso. Ainda assim, Pedro sabe que a palavra de Deus confiada a ele, para ser pregada, não morreria com ele. Ela continuaria viva ao longo dos anos. Alguns de nós, na verdade, tem algumas coisas que nós costumamos guardar, principalmente quando aquilo é algo que a gente usa como tal segredo profissional. Nós temos algumas fórmulas que nós não revelamos, porque um dia, quem sabe, vamos colocar um negócio. E aí, se as pessoas souberem agora, e a gente revelar essas nossas fórmulas, de alguma forma, fazer aquilo que a gente estava fazendo e perde sentido. O próprio pastor Júlio tem uma tapioca que faz a pergunta: como é que vai ser a tapioca? É minha receita. Não vou falar como é que vai ser a tapioca, porque senão perde a graça. Vocês não vão mais comer da minha tapioca, porque eu vou fazer a tapioca na casa de vocês. Eu inventei a receita, eu não vou revelar para ninguém. Mas isso não é isso.
Na verdade, enquanto você estiver tratando alguma coisa como essa, isso até nem tem todo sentido, mas nós estamos falando de alguém que tem um conteúdo teológico grande, de uma vivência, uma experiência com o próprio Jesus, pessoalmente primeiro, e depois uma vivência depois de Jesus assunto para os céus. E Pedro tem uma vivência cristã, e ele está preparado ali, empenhado, seria a palavra, empenhado para fazer com que todos os seus ouvintes saibam tudo sobre aquela experiência. É importante que ele não deixe nada, uma vírgula, um sonho, um tempo que ele esteve com Deus, sem que as pessoas tomem conhecimento. E ele vai falar de coisas grandiosas, coisas maravilhosas, como veremos, se o Senhor nos permitir. As palavras desse apóstolo, entendemos verdades importantes sobre a palavra de Deus. E nós vamos pegar três verdades para que sejam expressas esta noite e fique fácil de entender a palavra que nós lemos. A primeira coisa é que a palavra de Deus deve ser despertada. Se nós olharmos os versículos 12, 13 e 14, até o 15, do 12 ao 15, eu vou ler mais uma vez para que fique aceso na mente de vocês, porque eu vou tratar deles. Ele diz assim: presta atenção, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrado acerca dessas coisas. Perceba, há uma preocupação de Pedro em que as pessoas estejam lembradas daquilo que ele vai tratar. Ele não se refere mais aqui ao fato apenas de entender, apenas ter um contexto, de Deus esteja explicando: olha, essa palavra aqui, no hebraico significa isso, no grego significa aquilo. A junção dessas duas palavras, elas traz para nós isso ou aquilo, isso vai para isso. Então, Pedro não está tratando aqui do significado teológico de termos, ele está tratando aqui da necessidade de não se esquecer daquilo que uma vez foi dito, daquilo que uma vez foi ensinado. Então ele diz: por essa razão sempre estarei pronto para trazer o lembrado. Eu gosto do Pedro que utiliza, porque a palavra que ele utiliza aqui é eu sempre. Mas como assim, Pedro? Você já está indo. Você vai falar daqui a pouco que você já está de mudança nesse tabernáculo. Ele chama o povo dele de tabernáculo, um local em que o seu espírito habita. Ele está chamando o seu próprio povo de tabernáculo, e então ele fala aqui: eu sempre. Como assim, Pedro? Sempre, se você daqui a pouco vai partir, daqui a pouco você será chamado pelo Senhor, você vai para o céu orar com o Senhor, o que essa história é sempre. É simples. As palavras que Pedro está falando não serão vistas na Bíblia como palavras de Pedro, mas serão vistas como palavras de Deus. Isso significa diferença. Isso significa sempre. Então ele diz: eu sempre estarei pronto para trazer de lembrado acerca dessas coisas, embora esteja certo da verdade, já presente convosco e nela confirmado. Ou seja, vocês já conhecem a verdade e vocês já estão confirmados nela. O que eu quero é lembrar. Entenda o que Pedro está tentando fazer. Pedro não está catequizando, evangelizando, discipulando. Pedro não está trazendo uma nova experiência. Pedro está relembrando. Isso é de suma importância. Que o crente se lembre das palavras que foram ministradas no seu coração, porque disso depende a forma como ele procede na vida. Versículo 13, ele diz: mas considere-vos. Enquanto estou nesse tabernáculo, ele está falando do corpo dele, despertávamos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Como, efetivamente, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estou saindo, estou indo embora. Jesus sabia de bola que eu estou pronto para partir. Por isso, eu não estou entrando aqui numa reflexão profunda, é isso que ele diz? Não. Eu estou chamando vocês para dar uma festa, porque essa provavelmente é o último dia vez que eu vou falar com vocês, eu preciso de uma festa. É isso também não. Então eu quero colocar meu nome sério no verso que estou olhando dentro de uma estátua e ficar sério. É isso também não. Nenhuma dessas coisas ele está trazendo para ele, porque o centro dele, embaixo da palavra, a experiência, a testemunho, a conhecimento, a tempo de vida com Jesus.
Então, o que ele está colocando aqui é que Jesus revelou para ele, a partir daí ele precisa deixar claro, cumprir a sua missão, até o último segundo da sua vida. E aí, versículo 15, ele diz: mas de minha parte, esforçar-me diligentemente. Depois que eu comecei a estudar a carta, para trazer para vocês, mas fica aqui. Eu me tornei um admirador. É fascinante como Pedro rendeu não apenas a alma ao Senhor, mas rendeu todo o seu ser. Pedro respira Cristo. Pedro pensa em Cristo, sonha com Cristo, acorda com Cristo. Tudo que ele só tem sentido se Cristo está no meio, no começo, no fim. E você percebe que ele não tem outro assunto. O assunto de Pedro e Cristo. Nós vamos encontrar Paulo, é fantástico. A gente lê as cartas de Paulo, meu Deus, quanta profundidade. O próprio Pedro admira a profundidade teológica que Paulo tem. Paulo tem muitos assuntos para tratar. Paulo está tratando de assuntos da igreja. Paulo está tratando de assuntos de pessoas que estão entrando aqui, que estão saindo por lá. E o assunto, Paulo tem um espírito vastíssimo, mas Pedro está falando exclusivamente de Cristo. Pedro até vai em alguns lugares de tratar de igreja, mas Pedro só tem muita coisa para dizer. Somente Cristo. Se pudesse perguntar para Pedro, resuma a sua vida com uma palavra, ele responderia: olha isso, mas a minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, eu acho que vai ser a todo tempo. Isso quer dizer que isso vai ao sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Isso vale para o feriado, isso vale para a madrugada, isso vale para a manhã, para a noite, para a tarde, isso vale para a hora do almoço, isso vale para a hora de folga, isso vale para a hora do trabalho, para a hora do estudo, isso vale para a hora da meditação, isso vale para a hora da alegria, isso vale para a hora da tristeza, isso vale para a hora da angústia, mas isso vale para a hora do entusiasmo também. Isso vale para a hora. Ele diz: olha, mesmo depois da minha partida, você fez a lembrança. A ideia é: mas eu vou fazer tudo que eu puder para mesmo depois que eu partir para a glória, essa palavra continue em vocês. A ideia é que vocês façam como eu, tem essa palavra dentro da vida. Se você olhar, esse já é um mandamento. O Senhor coloca lá no Antigo Testamento que deveria ser colocado, a Escritura deveria ser escrita nos lugares da porta, para que as pessoas não passarem, pudessem ler. Isso é a ideia de conservar frescamente a palavra o tempo inteiro e jamais esquecer. É esse o entendimento. Com toda a sua capacidade de observação, veja quantas vezes ele fala em lembrar ou trazer a memória. Ele cita essas pessoas 3 vezes em apenas 4 versos. Lembrar o que ele ensinou era algo muito importante. Quando a gente põe no despertador e tem alguma coisa para fazer, não, o despertador não. A primeira coisa que a gente tem, é o nosso compromisso. Ele está tentando ser esse despertador. Pegar o livro dele, para lembrar o nosso compromisso com o Senhor através da sua palavra. Quando a gente olha para o verso 12, temos informação de que os leitores de Pedro não eram crentes maturos, não eram pessoas, não eram novatos. Ele está falando de pessoas que já têm conhecimento. Pedro afirma que eles sabiam as coisas faladas na primeira metade do capítulo. E a primeira metade do capítulo é aquilo que nós temos no domingo passado. Só para refrescar nossa memória, Pedro havia falado sobre adicionar qualidades à fé preciosas que recebemos de Deus. Visando não somente evitar pecados ou tropeços, mas também nos tornar produtivos, não agindo como cristãos cegos, que só olham para perto, que é desse mundo,
mas gente cuja mentalidade está tomada pela eternidade, pela esperança do céu. Então, a importância que você tem, a eternidade como objetivo, faz com que você olhe cada coisa que acontece nesse mundo de uma forma menos impactante do que aquele que não tem a eternidade como seu objetivo principal. Os primeiros leitores inteiros já sabiam dessas verdades, mas era preciso fazê-los lembrar sempre. O verso 11 que nós lemos hoje, ele fala da entrada de pessoas do reino da terra de Deus, e ele começa no versículo 12, falando, o Léo está arrasando, ou seja, lembrar sobre as qualidades que devemos adicionar à fé é uma necessidade. Eu quero ter consciência da sua morte, da contando sobre isso, que está muito próximo dessa morte dele. Ele fica bem claro nesse versículo 13 e no versículo 14. Mas ele não podia deixar de despertar a memória dos irmãos para essas verdades. A palavra de Deus continua na vida mesmo depois da morte do Pedro. Ela precisa continuar sendo pregada. Aquilo que ele falou precisa continuar sendo lembrado. Não posso saber disso, mas sabe também. A nossa memória tende a fraquejar ou descansar se ela não for despertada. O pastor que diz que é muito medo de se acostumar com o sagrado. Se acostumar com o sagrado, acontece quando você sabe o que a Bíblia diz, mas ela já não está fazendo esse impacto de si. Então, eu sei que a Bíblia diz isso, eu entendo, eu compreendo isso perfeitamente. Sabe, eu acredito nisso, mas não causa impacto. Você sabe que está lá escrito, mas não causa impacto. E aí a pessoa que está nessa condição, ela começa a viver relaxadamente. Tá? Então, existe um texto bíblico que ilustra isso muito bem. E eu quero tratar com vocês, é um texto longo, mas eu queria tratar com vocês. Segundo Crônicas, capítulo 24. Se você puder acompanhar, é o capítulo inteiro, segundo Crônicas. Eu vou tentar não ser tão lento, nem ser tão rápido. Porque isso aqui, enquanto eu estava estudando esse texto, essa perícope, eu me lembrei desse texto, que é bastante interessante. Vê só. A princípio você vai ler que parece que não tem nada a ver. Se eu explicar, você vai ver que tem tudo a ver. Diz o seguinte: tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar. De 40 anos, era o nome da sua mãe, Zíbia, Beceba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias, o sacerdote Joiada. Grave esse versículo, versículo 2. O nome da mãe era Zíbia, ela era de um lugar chamado Beceba, e o rei Joás fez o que era reto perante o Senhor, todos os dias, sacerdote Joiada. Joiada do nome do sacerdote. Do nome de Joiada, 2 mulheres. E gerou filhos e filhos. Depois ele fez mandar Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas. Ele disse: saí da cidade de Judá, levantai-me em todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai-vos nisso, porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a criada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste os levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto de Moisés, servo do Senhor, pois sobre a congregação de Israel, para ter um testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos balins. Deu rei ordem, e fizeram um cofre, e puseram do lado de fora, a porta da casa do Senhor. Publicou os Judá e Jerusalém, que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, se trouxeram o imposto e lançaram o cofre até a Canaã. Quando o cofre era levado pelo intermédio dos levitas, uma comissão real, vendo que se havia muito dinheiro, vinha o escrivão do
esvaziavam, tomavam e levavam de novo ao seu lugar. Assim, faziam dia após dia e juntavam dinheiro e apenas. O qual veio e Joiada dava aos que dirigiam a obra e tinha o seu cargo na casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurar a casa do Senhor, como também se trabalharam em ferro, em bronze, para reparar a casa do Senhor. Os que tinham ficado na obra trabalhavam e a reparação tinha por eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidada. E eles acabaram a obra, trouxeram o rei e a Joiada, o resto do dinheiro, e que se dispuseram um tecido para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças de outros objetos, de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos para a casa do Senhor, de novo, a expressão, todos os dias, Joiada. 15. Envelheceu Joiada e morreu 4 dias. Era uma idade de 130 anos quando morreu. Sepultado na cidade de Davi, um rei, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos falsos ídolos e aos ídolos, e por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os respetos e assim. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo. Ele disse: assim diz Deus. Por que não seguis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram como mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. E ele ficava inspirado e disse: o Senhor verá e o rei virá. Antes de se final o ano, subiu por Joás os exércitos dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram entre o povo a todos os seus príncipes, cujos esforços remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque eles deixaram o Senhor Deus e seus pais. Assim executaram os sírios o juízo de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando gravemente enfermo, conspiraram contra eles os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os conspirados contra ele: Zabade, filho de Sibeate, o Amonita, Jeozabaque, filho de Sibite, a Moabita. Quanto aos seus filhos, e as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, eles estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar, eu vou a batalha. Até agora eu disse para vocês a importância que Pedro está dizendo de ser lembrada a palavra de Deus. Agora vocês vão entender. Nós estamos falando a respeito do rei chamado Joás. Quem era Joás? Joás é um camarada filho de um outro rei. O nome do pai dele era Acasias. Acasias morreu porque fez o que era errado. A mulher de Acasias, assim que percebeu que Acasias morreu, ela imediatamente resolveu matar todos os filhos do rei, para que ninguém subisse ao trono. E ela se autoproclamou rainha. O nome dela era Natalia, e ela se tornou a rainha mãe, mandando circular, usurpou o trono, e ela matou todos os filhos de Acasias. Só que Joás era um bebezinho de um ano, e a esposa do sacerdote Joiada era exatamente filha desse rei que morreu. E como a esposa dele
Joiada, desculpe, e ela pegou Joás, um bebezinho de 1 ano, e a sua babá, e escondeu, quando estava matando os filhos do rei, ela escondeu na casa dela, juntamente com a babá. E por 6 anos ela cuidou desse menino. Joás era um bebezinho de 1 ano, cuidou até os 7 anos. Nesse período, Atalia reinou sobre Israel e fez toda a desgraça que você pode imaginar. De idolatria, de feitiçaria, de macumba, como você pode imaginar. Enquanto isso, o sacerdote estava criando um filho que não era dele. Um bebê que era irmão da esposa dele, que era filho do rei que tinha morrido, que tinha sido assassinado. Quando ele completou 7 anos, esse sacerdote chamou todo Israel, levou esse rei para dentro da casa de Deus, fez uma grande festa e empossou o menino com 7 anos para ser rei. Atalia, quando fez isso, quando descobriu isso, se revoltou. E eles mataram Atalia, que era a rainha. E aí, Joiada, o sacerdote, deu assistência a esse menino de 7 anos. E cuidou dele, até que ele ficou adulto. As sentenças que ele ia dar, a Joiada que dizia: olha, isso não é certo. Isso aí não condiz com a palavra de Deus. Joiada criou esse menino como se fosse o filho dele. Ensinou o caminho do bem para ele. Salvou ele da morte quando todas as crianças estavam sendo mortas. Ensinou. E ele aprendeu. E ele se transformou. A Bíblia diz: eu não sei para vocês, falam no versículo 2. E ele fez o que era reto para o Senhor. Quando ele começou, a primeira preocupação dele foi com a casa do Senhor. Ele, como nós temos no capítulo, ele mandou arrecadar imposto e exigiu de Joiada que fizesse equipes para cuidar, para rebocar, para pintar, para colocar tudo aqui, um ano mais fácil, para deixar a casa bonita, o Senhor bem arrumado. Uma preocupação grande em deixar a casa do Senhor maravilhosa. E todas as coisas que era contra o Senhor, ele não aceitava. Então ele colocou a idolatria, ele foi um rei excelente. Ele tinha um reino que a semelhança do que Pedro está dizendo aqui, o que Pedro está dizendo a memória dele. Olha a palavra de Deus é assim. Enquanto Joiada viveu, como diz no versículo 2, e como diz agora num dos últimos versículos que nós lemos, enquanto Joiada viveu, esse homem foi um excelente rei. Segundo o que o Senhor fazia, a obra de Deus seguia em pleno pulso e obediência à palavra do Senhor. Mas aí, quando chegou 130 anos, o sacerdote Joiada, que tinha sido pai, tutor, sacerdote, morreu. E esse homem foi sepultado no sepulcro dos reis, porque era um sacerdote realmente que cuidava das coisas do Senhor. E o rei agora se viu sem tutor. Não tinha mais ninguém para lembrar a ele da palavra de Deus. Então vieram os príncipes de Israel e o convenceram a voltar para a idolatria. A idolatria que ele não tinha experimentado, mas o pai dele, Acasias, era idólatra. A mãe dele, Atalia, era idólatra. E ele se deixou levar. E foi para a idolatria. E foi adorar a Deus, que nada tinha feito em Israel. Não tinha mais alguém para lembrar a ele da palavra. Isso que Pedro está tentando fazer conosco. Joiada fez com Joás, com o rei Joás. Mas agora Joiada já era morto. E aí, então, começou um regresso. Israel caiu agora na idolatria, na feitiçaria. Não lembrava mais das coisas que Joiada tinha dito. Deus levantou o filho de Joiada, chamado Zacarias. Zacarias vai até o rei. Zacarias cresceu junto com o Joás, com o rei. Cresceu na mesma casa. Ele foi adotado como irmão naquele tempo, até que se tornasse rei. Lá veio esse moço chamado Zacarias e diz: olha, assim diz o Senhor. Vocês estão deixando o Senhor também vai deixar vocês. E o rei esqueceu de tudo que o pai de Zacarias dizia dele. Salvado da morte, adotado, cuidado, empossado, livrado da cadeia, ensinado o caminho do Senhor. Agora ninguém tinha mais para lembrar ele, ele se sentiu muito apedrejado. O sacerdote.
Mataram a vida. Quando ele estava morrendo, ele disse: o Senhor verá e dará recompensa. Pelo contexto, a gente já sabe que ele mandou matar os outros filhos do sacerdote, o homem que cuidou dele, o homem que o adotou, mesmo quando ele não era ninguém. Mas ele esqueceu das coisas do Senhor, não tinha mais alguém para lembrá-lo. O que acontece? É que agora ele cai no lapide. O Senhor levanta o exército dos filhos, que veio com um punhado de gente. Israel estava preparado naquela época, uma grande quantidade de soldados. O Senhor um punhado de soldados dos inimigos vieram e venceram a guerra e deixaram ele gravemente ferido. Ele vai ser assassinado pelos povos. Porque ele não tinha mais ninguém para lembrar, dois sacerdotes olharam para ele. Ele não tinha mais ninguém para lembrar da coisa. Ele está preocupado em que a igreja se esqueça da dele. Ele está com essa mesma preocupação. Pedro conhece essa história. Pedro é judeu. Ele sabe o que acontece quando a lei não é lembrada, quando o pai não lembra isso dentro de casa, quando não é exigido que a família leia a Bíblia, quando os filhos, a esposa e o próprio pai não apresentam dentro da Bíblia. Ele está preocupado que essa palavra seja esquecida. E ele está trazendo uma memória, agora ele está dizendo: ainda eu vou ter as pessoas com vocês, muito me lembrar da palavra, eu preciso disso juntamente com vocês, porque se vocês se esquecerem, essa história de Joiada, de Joás, ilustra bem o que é o esquecimento da palavra de Deus. A repetição das verdades bíblicas tinha um propósito. Versículo 15, no texto que nós estamos vendo de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a última parte do versículo diz assim: mesmo depois da partida, conserveis lembrança. Pedro queria que depois da sua morte a igreja permanecesse viva, sendo conhecida pela palavra que mente as verdades. Irmãos, quando eu olho para o meu próprio coração e vejo as verdades da palavra, eu me perdo para ter minha mente no certo costume da Bíblia, a ponto de ser apenas um pregador, alguém que ensina a Bíblia e não vive. É um conflito. Algumas vezes eu derramo umas lágrimas pensando na verdade, da possibilidade daquilo. E algumas coisas eu teria acostumado com elas, e elas já foram para fora do meu coração. As escrituras precisam ser assim, por mim, por você, mas elas precisam ser lembradas sempre. Precisam ser lembradas. Se nós não lembrarmos dela, nós vamos substituí-las. Vai começar a entrar na igreja, vai entrar no seu coração, entrar na sua vida, entrar na sua casa. Coisas que aos poucos vão tomando lugar das escrituras, e você vai se esquecendo. Chora pelo seu pecado. Se você conhece a Bíblia, se você não viu, chora por isso. Corra atrás. Não deixe acontecer com você, já aconteceu com o rei Joás, que começou com o rei. Como eu disse no versículo 2, começa dizendo naquele capítulo, começa falando, feios de perto de Deus. Isso é tudo. Mas não é tudo. Se estiver lá, pelas pessoas que vão acompanhar, que terminou mal, quando ele morre assassinado, ele não vai nem ser ficado junto com os reis, não devia ser considerado o rei mal. Então você pense na verdade, é tudo que estou as suas vidas. O preço que Jesus pagou aqui do Calvário, para que você tivesse vida. E que isso seja lembrado todo dia para você, e também por mim, e que você se alegre pelo perdão de Deus derramado por Cristo nos nossos corações, e faça isso lembrando-se sempre da palavra que, embora morram os pecadores, a palavra continua viva e eficaz para nos combater. Mas para que ensina
outro lugar aqui. É que a palavra viva, de experiência, a palavra viva de Deus é confirmada. Versículo 16, 17 e 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Se de fato a gente não tem verdade, mas das mesmas como testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em que me comprazo. Ora, essa voz veio do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no mundo. Tem alguma experiência na sua vida que foi muito forte? Qualquer experiência foi muito forte. E toda vez que você vai falar dela, você se lembra da nitidez. Tem experiência na nossa vida que quando a gente está contando, parece que a gente está vivendo em novo. A gente ouve os sons que aconteceram, a gente se foi uma comida, a gente sente o gosto da comida. Se tinha cheiro, a gente sente o cheiro daquele do ambiente ou da pessoa, ou da coisa que estava acontecendo, de tão vívida que foi uma experiência tão forte. Pois bem, ele teve uma experiência. Pedro caminhou sobre as águas. Ele sentiu a textura da temperatura das águas, a primeira vez. Pedro viu milagres acontecendo. Pedro viu escravos sendo restaurados. Pedro viu os aleijados se levantando pelo mundo. Pedro viu leprosos, que era uma doença que não tinha cura na época, sendo completamente restaurados. Pedro viu Jesus amaldiçoar uma figueira e a figueira morrer. Pedro viu coisas grandes acontecerem. Mas tem uma experiência que marcou a vida de Pedro no resto das vezes. Essa experiência foi uma experiência da música do Deus. Pedro agora quer compartilhar isso. Essa experiência é a maior de todas. A Pedro. Ele teve uma experiência que, se fosse um de nós, imagina, tivesse acontecido um de nós, e aí a gente perguntando para o filho, bem que se levar e dizer assim: filho, eu já te contei daquela experiência lá, quando eu tive a consideração, o filho era contabilizado, eu não sei vezes. Mas, por exemplo, eu estou pensando aqui que eu acho que é um detalhe que eu não te pergunto. Sabe, aquele dia, eu te falei em né? Falou, pai, falou. E eu falei ali, quando você foi lindo, porque é para demais essa experiência. Teve disso. Uma das coisas que a gente ouve na nossa vida inteira é que a Bíblia é muito velha. Não tem os escritos por homens. E parece que isso já se falava na época do Pedro. Ele está se referindo, é claro, no Antigo Testamento. A Bíblia ele testemunha, né? A qual Jesus também conheceu, chamou de Escritura, bem como as cartas que eram da sua época. Ele precisa lembrar aos irmãos que a nossa fé não se baseia em fábulas, em histórias inventadas por mentes criativas. As coisas que ele ensinava sobre Cristo eram fruto da sua experiência. Ele vai falar sobre aquilo que ele viveu, e ele foi testemunhar ocular. É interessante esse caso. Os autores dos evangelhos, como Marcos e Lucas, escreveram o que puderam ouvir e pesquisar sobre a sua vida. Marcos certamente perdeu o papel. Como foi? Eu quero escrever. E aí perdeu o caminho de Marcos. Lucas pesquisou com os demais apóstolos. Como foi que aconteceu? Lá, em Atos, ele diz: olha essa notícia do próprio. Esse é o tipo de livro. Escrevendo a respeito das coisas que aconteceram, eles eram curiosos. Mas Pedro, ele não pesquisou, ele viveu. Ele teve experiências pessoais, aconteceu junto, o tempo dele. Ele falou com alguém que andou com Cristo, que ouviu os ensinos da própria boca de Jesus. Temos uma carta de alguém que viveu. Ele faz menção no versículo 17.
do batismo de Jesus. Quando Deus, soando uma voz, afirmou que Jesus era seu filho. Jesus, o João Batista batizava Jesus, eles ouviram a voz. Alguém poderia dizer que ele não estava lá, que Pedro apenas ficou sabendo, mas Pedro continua: nós mesmos ouvimos essa voz. É claro que ele está falando daquele momento de Mateus capítulo 17. Eu até quero colocar para vocês, Mateus 17, versículo 1, versículo 13. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular no alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, não estamos aqui, se queres fazer aqui, tu me estendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomaram-se de grande medo, aproximou-se deles, tocou Jesus dizendo: Entende-vos que não tem mais. Então eles levantaram os olhos, à medida do Senhor Jesus, desceu eles do monte, ordenou Jesus a ninguém comer da terra, até que o Filho do Homem ressuscite. Mas os discípulos não perguntaram: por que dizeis, pois, os escribas, ser necessário que a Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, a necessidade estava lá com Jesus. Eu falei: que ele está vendo, que não me reconheceram, eles fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer. Então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. Essa é a experiência que Pedro teve. Ele avaliou de tudo. Pedro esqueceu de muita. E ele está tratando a sua carta. Irmãos, vocês precisam saber de coisa que ele diz. Mas eu vi. Gente, não foi aquele que contou, eu vi. Ele está tratando para a igreja. Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurar-se. Viram a glória de Deus, ouviram Deus repetir que Jesus era seu filho amado e que deviam ouvir, viram Moisés e Elias e desceu de Jesus. Perceba, a experiência de Pedro, ela excede ao fato de ter Jesus transfigurado. Ele consegue ver dois personagens do Antigo Testamento que Jesus traz para mim, para mostrar o cumprimento das profecias, e Pedro ficou extasiado, porque além da transfiguração, ele viu as duas figuras que são icônicas, figuras que são extremamente representativas do Antigo Testamento, e como se não bastasse, ele colocou a voz de Deus, num conjunto só, de uma vez só. Deus fala: esse é meu filho amado, em quem me compraram. Percebam o tamanho dessa experiência sobrenatural. Você ouve a voz de Deus, você vê Elias, você vê Moisés, e você vê a glória de Deus se transfigurando em Cristo. Não sou mais nada. Ele está extasiado, isso o resto da vida dele. Ele vai contar, e ele está contando aqui. Pessoal, eu já contei para vocês da transfiguração. Isso não está vendo. Isso é demais. Ele está tratando desse assunto. Ele ouviu Deus falar, que experiência, que confirmação excelente de que Jesus era de fato o Messias, o Salvador. Os ensinos do Velho Testamento que Pedro havia ajudado desde a infância, agora estavam se cumprindo, e Deus, o próprio Deus, confirmando toda a sua palavra. Muito bem, cuidadas elas foram confirmadas pelo próprio Deus. Ainda hoje nós experimentamos as verdades da palavra de Deus na nossa própria vida. Em cada momento da vida, aqueles que amam conhecer ao Senhor, que conhecem e vivem a palavra, se tornam temente a Deus e obedientes à palavra dos próprios Deus. E nós somos uma parte de Deus. A palavra de Deus deve ser vivida nos veios de Deus. É isso que vocês, Deus do Espírito Santo, Vamos ser bons
se ainda mais quente, mas o público está mais quente do que as outras vezes. Então, hoje eu estou muito mais água do que as outras vezes. Não dá para oferecer para vocês, mas depois do primeiro versículo 19, 20 e 21. Temos assim muito mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em aprender, como uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Dá uma olhada de novo. Olha com os olhos aguçados. Vontade de entender o que está dizendo. Temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem de aprendê-la, como a uma candeia que brilha no lugar tenebroso. A palavra de Deus, como uma candeia que brilha no lugar tenebroso. O que aconteceria se nesse momento desse um problema na distribuidora de energia? Toda a fortaleza sofresse uma apagão agora. Vocês que estão sentados aí me ouvindo, ainda que tirasse o microfone que aí não podia mais usar energia elétrica, e eu continuasse pregando uma palavra dentro de memória, vocês estariam bem pouco focados no que está aqui falando, porque na cabeça de vocês estava preocupação. Como é que eu vou voltar para casa? E o perigo de voltar? E quem vai voltar a pé? E como é que eu vou chamar o Uber? Se levantou de energia e a energia fica levantada o sinal de Wi-Fi das distribuidoras, a TIM, a Claro, Oi. E se ficar derrubado, como é que eu vou chamar o Uber? E como é que eu vou para casa? E o perigo que vai ficar na escuridão. E o perigo de pisar em alguma coisa. E o perigo de cachorro. E o perigo de assalto. E o perigo de encontrar com alguém em facção. E o perigo disso. E o perigo daquilo. E a sua casa. E a sua preocupação. Poxa, eu vou chegar de casa. O alimento vai dar descongelamento na geladeira. E isso e aquilo. Uma série de coisas que você ia pensar. Simplesmente porque a energia não fosse desligada. E não tivesse hora para ser ligada. E na hora de dormir. E o calor. E as muriçocas ainda contribuindo. Os mosquitos. Quem dorme no ventilador, quem dorme no ar-condicionado, abrindo as portas para entrar um pouco de vento e se abandonando e está ouvindo, vai estar passando a rua e está ouvindo as pessoas dizendo que calor, está quente, pior a energia. Nós estamos falando de uma razão simples. O texto está falando de uma escuridão tenebrosa, de uma escuridão além da falta de energia elétrica, de uma escuridão de trevas, de densidade de pecado. Ele disse que precisamos olhar para a palavra de Deus como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, como uma única esperança de uma fonte de luz, para quem está dentro de uma floresta, não há nenhuma perspectiva de claridade. Você pode ser perdoado pelo escorpião, picado por uma víbora ou por uma cobra. Você pode, um besouro pode chegar em você. Qualquer folha que encostar em você, você dá um pulo, você dá um grito, na escuridão. Qualquer coisa flácida que você pisar, você desconfia se é lama, se é um cântaro, onde você está indo, se você vai afundar, se cair alguma coisa perto, você grita. Um desespero da escuridão de uma floresta, onde você está sozinho. É essa tenebrosa escuridão que a Bíblia está se referindo. A palavra de Deus é uma fonte de luz que brilha nas densas trevas, fazendo o Cristo brilhar no seu coração. Nosso coração antes de Cristo é trevas, simplesmente escuridão, simplesmente não há esperança, ainda que a gente viva a nossa própria vida e tem que se alegrar com as nossas trevas, até que Cristo nasça no nosso coração. Deu uma esperança para nós, pelo valor disso. Versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particulares da nação. O que quer fazer? Ninguém pode pegar as profecias da Bíblia
e entender do seu jeito. Não existe entender do seu jeito, só existe um jeito de ser entendido desse pedido, porque jamais qualquer profecia foi dada por voluntário humano. Ele escreveu as profecias que na Bíblia, foi porque o profeta profetizar, não é pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Meu Deus, feliz Deus. Vamos sair da experiência de Jesus. Se considerar no monte que viveu no fulano, que Jesus era sofrido, e que eles então obedeceram. Por mais que Pedro, quem faz, essa palavra jamais vai sair da frente. Agora, no verso 19, ele confessa que agora olha para as Escrituras, sabia que os profetas não mentiam, nem inventavam nada. Era verdade. Suas palavras eram verdade. E já que tudo que disseram a verdade, só uma coisa a ser feita. Preste atenção. Fecha. Se você for embora. E alguém quando chegar na sua casa e perguntar o que foi que o pastor Júlio fez? Se você não souber dizer o que o pastor Júlio fez, mas você lembrar disso que eu vou dizer agora, eu já fiz assim. Pedro está dizendo para você, não deixe as Escrituras serem algo esquecido. Não deixe que a palavra de Deus seja algo normal, que você se acostumou com o sagrado. E que a Bíblia é só uma coisa a mais que você diz, não, eu vejo depois. Eu mais tarde eu vejo. Ah, não tenho certo hoje, amanhã eu vejo. Porque não tem pai não vai se importar se deixar amanhã. Ah, não vi hoje, eu não deixa para depois amanhã. Não, Pedro não se esqueça. Você não pode esquecer isso. É assim que você quer levantar no seu coração todos os dias. É isso que a Bíblia diz no livro de Josué. Não te odeie. Você precisa se lembrar. Todos os dias, medite na palavra de Deus. Para que Deus cuidado de fazer isso tudo que Deus está escrito. É isso que ele diz. Josué diz na Bíblia. São muitos versículos dizendo que você não pode esquecer. E Pedro está dizendo agora para a igreja, você não pode esquecer. Pedro está dizendo no partido, eu estou para a glória, mas eu preciso deixar bem claro, vocês não podem esquecer. Se você é alguém negligente, cuja palavra de Deus é esquecida, a nossa palavra de Deus, simplesmente você coloca em um último lugar, é a última coisa para você fazer no dia, e você ainda faz se tornar chato. Eu queria que você pedisse para Deus. Eu queria que você voltasse ao Senhor e entendesse que você pode fazer qualquer coisa no dia, mas se você não entender a palavra de Deus naquele dia, seu dia não foi completo, não foi pleno. Faça por você mesmo recordar, porque por nenhum dia da sua vida você vai deixar de ver. Ainda que você não leia tempo, leia um capítulo. Quando você não tiver nenhum tempo, leia um capítulo. Nunca diga um versículo. Nunca nenhum diga isso, porque se você disser, eu vou perguntar para vocês, você já aceitar Jesus como sua salvação. Não tem que ler um versículo. Tem católico por demais. Tem macumbeiro por demais. Tem ateu por demais. Faça um contrato com você. Tem mais um dinheiro que você vai ler, pelo menos o capítulo da Bíblia. Pedro diz, não se esqueça. Eu quero dizer para você, lembra dos lares, onde alguém vai lembrar. A semelhança do Pedro, eu também não. Eu não sei quando, Deus revelou para Pedro, revelou para mim. E eu não tenho nada para dar para vocês, senão a palavra de Deus. Se depois da minha partida, esse povo continuar lembrando da palavra, pregando a palavra, vivendo a palavra, buscando excelência na palavra, teremos essa vida. Mas essa parte de vocês, assim como a parte de lembrar da palavra de Deus. Se você veio assim,
Você percebeu que Deus falou nos exclusivamente. E você ainda não entregou a sua vida. Ou você se afastou do Senhor tanto, você percebeu que Deus está falando. Ao final do culto, você pode procurar a minha, procurar o pastor e dizer: olha, eu quero conversar, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero reconciliar com o Senhor. Então nós marcaremos com você para termos uma conversa para ajudar você a dar os primeiros passos da fé. Mas não puxa. O tempo passa. Hoje você vai dar um Senhor como meio joado. Nós estamos joiados nessa época. Quando a igreja foi perseguida e ela não presta isso. Quando foi espalhado, você não tiver ninguém para lembrar. Você vai precisar se lembrar dessa palavra. E buscar. E amar. Deus abençoe a sua palavra.